This call is now being recorded. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, véspera, antevéspera de FUVEST, tudo mais. Eu resolvi aqui gravar uma aula para vocês que é de comparação de períodos. Bem, galera, a FUVEST, uma coisa que ela adora é comparar conteúdos, tá? Então, dentro de história, aqui que vai ser nossa aula, pode ser que caia uma questão que compare, por exemplo, Brasil colonial com história da Europa na Idade Moderna. Então, colonial e Idade Moderna, eles podem misturar isso, eles podem pedir, por exemplo, para você comparar uma coisa que é da Idade Antiga com outra semelhante que é da Idade Contemporânea, por exemplo. Várias vezes a FUVEST, por exemplo, pediu para você comparar a democracia na Grécia com a nossa democracia de hoje em dia. Tá? Então, assim como também ela pode comparar, por exemplo, o que é a República Romana, o que é a República Contemporânea, e também ela pode fazer vários tipos de comparação, ela gosta de mesclar conteúdos, inclusive que transpassa as disciplinas, mesmo na segunda fase. Por exemplo, quase todo ano tem caído questões que misturam literatura luso-brasileira com algum aspecto histórico, então é preciso que você tenha para os dois, tá? Então, esta aula ela tem o objetivo de vamos fazer comparações entre determinados aspectos, tá? Que aspectos são esses? Para esta aula, eu vou fazer uma comparação entre aspectos políticos de diferentes épocas, tá? Como era num determinado momento, como era num segundo momento e como é num terceiro momento. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar. Então, essa aula, então, ela vai tentar fazer comparações entre sistemas políticos, tá? Isso para fins de história, óbvio, né? Mas talvez pegue alguma coisa aí relacionada a outras disciplinas e humanas, tá? Então, vamos lá. Então, para começar, tá? Populações humanas. Nós, seres humanos, somos animais que vivemos em grupo, tá? Então, significa que cada indivíduo vai se associar a outros indivíduos para conseguir os seus fins. Tá? A humanidade, por natureza, ela é um animal social. Tá? Nós somos animais sociais, nós somos animais que criamos relações, etc., para tentar conseguir nossos objetivos. Nossos objetivos sempre se dão diante de outros seres humanos. Mas, professor, e o caso do monge, do eremita, que vive ali isolado em algum lugar, ou do cara que mora sozinho totalmente, e não fala com ninguém, tá? Então, esse cara, ele precisa de recursos para sobreviver, e esse recurso ele vai obter, mesmo esse cara isolado, ele vai obter recursos que foram trazidos por outros seres humanos, tá? Ele não vai ser autossuficiente nunca, o ser humano. O ser humano, seja uma família isolada, seja o ser humano, enquanto está isolado, ele não vai adquirir, ele dificilmente vai conseguir sobreviver estando numa situação de isolamento frente a outros indivíduos. Tá? Não é à toa que se você se perder para florestas grandes, numa floresta, enormes chances de você morrer. Tá? Muitas chances de você morrer se você estiver lá sozinho e não tiver outros grupos humanos por perto. Tá? Então, é da natureza humana a gente viver em sociedade. Ok? E essas populações humanas, professor, como elas podem se organizar? Então, o ser humano, ele pode se organizar, esse ser humano social, ele pode se organizar de duas formas diferentes. Ok que vai ter uma zona cinzenta aí, uma coisa que é meio que os dois ao mesmo tempo, mas vamos tentar separar essas duas formas. Bem, um ser humano, ele pode viver de forma assentada, tá? Assentada. E assentado significa que ele vai ter uma sede, ele vai ter um lugar fixo no qual ele vai tentar ficar o maior tempo possível naquele lugar, ele vai se fixar num determinado lugar, tá? Então, por ficar num lugar fixo, por ter uma sede, ele é chamado de sedentário,
tá? Ele é sedentário e como ele vai suprir as suas necessidades? Por meio de comércio, vai ter determinados indivíduos especializados em transportar as coisas que ele não tem capacidade de produzir ali onde ele está assentado. Tá? Então, as populações humanas, então, elas podem estar assentadas. Hoje em dia, a maior parte do mundo vive desta maneira, com lugar fixo, com uma parte fixa, tá? Uma sede, por isso de sede sedentário. Outros grupos humanos, no entanto, eles não têm esta cultura de ficar em um único lugar, em um único ambiente assentado. Alguns grupos humanos, eles vão fazer o quê? Eles vão transitar, eles vão ficar um determinado tempo num lugar, montam um acampamento bem simples, bem rápido de fazer, bem fácil de fazer, e então, conforme vai mudando a estação, ou as condições ecológicas, ou a disponibilidade de recursos naquele lugar, eles vão para outro lugar. Então, isso acontece, por exemplo, com as populações da Ásia Central. Na Ásia Central, são populações que são volantes, então são populações nômades. A palavra nômade, ela vem do grego bem antigo, não é o grego do Platão, é um grego de 500 anos antes de Platão. Tá? É um grego muito antigo, que não tinha nem escrita. Nesse grego bem antigo, tínhamos a palavra nomos. Tá? Nomos, ele significava pasto. Então, a ideia de nômade está muito ligada às populações pastoras, porque eles têm os seus bichinhos, os bichinhos vão comendo as coisas, só que tem época do ano em que aquelas coisas que os bichinhos comem, elas não crescem, elas não existem, principalmente em regiões de clima temperado, fora das regiões tropicais. É muito comum você ter uma estação específica no qual as coisas crescem e outras estações em que as coisas não crescem. Então, as populações nômades, elas estão muito ligadas à ideia de pasto. Populações nômades da Europa, da Ásia e da África, normalmente elas estão muito relacionadas à criação de algum bicho, tá? De algum animal domesticado. Então, eles ficam num lugar, etc., e então vão para outros. Muitos de nós tem na nossa cabeça, né, e isso é uma ideologia muito forte, a ideia de que nós, seres humanos, passamos do estado nômade para o estado sedentário. Passamos de populações volantes para populações fixas. Tá? A gente tem essa ideia de que existe uma linha evolutiva aí, mas, pessoal, isso não é verdade. Tá? Você tem inúmeros casos ao longo da história de populações fixadas que se tornam nômades. Exemplos, no caso de Roma. O Império Romano, quando ele começou a entrar em crise, toda aquela estrutura que conectava regiões sedentárias diferentes estavam conectadas no Império Romano, em determinado momento aquela estrutura começou a entrar em crise e começou a não dar mais certo. Então, muitas pessoas no final do Império Romano se tornaram nômades. Elas passaram a ser o quê? Populações volantes, populações que iam cada época num determinado lugar. Outro exemplo de populações de situação em que passamos de sedentário para nômades é o caso dos maias. Tá? Os maias, eles eram uma população sedentária, era uma população monumental que construía grandes monumentos. Então, uma população sedentária, ela tende a sua moradia, ela costuma ser feita de materiais duradouros, e no caso dos maias, não eram só duradouros, eram monumentais, no sentido de que elas ficavam por muito e muito, muito tempo em pé. E os maias, em determinado momento, falaram: não queremos mais viver assim, vamos virar nômades, vamos viver no meio do mato, vamos passar a ser populações volantes. Isso aconteceu com os maias. Tá? E também é importante perceber que populações de floresta, populações que vivem em floresta, nem sempre elas são nômades. Tá? As populações de floresta, elas muitas vezes elas ficam ali no mesmo lugar séculos a fio, mudam as gerações e tudo mais.
Tá? Então, não pense que há uma linha evolutiva, passamos de nômades para sedentário, é esse o caminho normal. Não é verdade. Tem muitos casos em que o oposto acontece. Tá? Dentre as populações sedentárias, a gente pode, dentre as populações em geral, na verdade, entre as nômades e as não nômades, as populações nômades, as suas construções, elas costumam ser mais de material menos durável. Elas não têm, as populações nômades, elas têm que é para ser mais simples, mais rápido de fazer, mais fácil de desmontar e ir para o próximo lugar. Então, elas não costumam ter construções monumentais, as populações nômades. Pense, por exemplo, no caso dos indígenas brasileiros, dos indígenas, principalmente do tronco linguístico Tupi-Guarani. Tupi-Guarani não é um povo, tá? Pelo amor de Deus. Tupi-Guarani não é tribo. Tupi-Guarani não é etnia, tá? Não é uma forma de identidade. Tupi-Guarani são um monte de línguas que são mais ou menos parecidas, tá? Isso que quer dizer Tupi-Guarani. Ok. Indígenas brasileiros que viviam mais ou menos entre Curitiba e o Espírito Santo, aquela faixa que vai mais ou menos de Curitiba para o Espírito Santo, eles eram nômades. Mas por que eles eram nômades? Porque eles eram burros, professor? Porque eles não sabiam? Não, eles sabiam. Tanto é que quando passou a existir populações sedentárias nessa região, os colonos portugueses vieram para cá, eles sabiam da existência daquilo e eles não queriam aquilo. Tá? Então não é uma questão de não conhecer, de ignorância. É uma opção de vida deles. E por que para eles era mais interessante ser nômade? Porque você está... essa região do Brasil, que vai mais ou menos de Curitiba até o Espírito Santo, ela é só morro. Muitos e muitos e muitos morros. Tem grandes desníveis, são muitas serras. Né? Principalmente o trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro. Quem mora nessa região, quem anda nessas estradas, percebe. É morro atrás de morro. Quem mora na Grande São Paulo vê a quantidade enorme, tanto de ladeiras que tem aqui, como também a quantidade de ruas, e as nossas ruas tendem a ser onduladas. Nossas ruas não são retinhas. Né? A maior parte dos lugares, pelo menos, a rua é onduladinha. Então, num lugar desse, quando chove, você vai ter alagamento. E no caso dessa região, você tem uma má distribuição das chuvas. Porque a gente está cansado de ver notícias do tipo: em um mês choveu 60% de tudo que ia chover no ano. Né? A gente sempre vê notícias do tipo, né? E mesmo dentro do mês, né? Em 2 dias choveu 80% do previsto para o mês. A gente vê isso principalmente no verão. Né? A gente vê essas notícias terríveis e tal. E então as chuvas são muito mal distribuídas, então chove tudo de uma vez. E aí, nesse caso, se você tem uma construção que é feita de material mais simples, o prejuízo vai ser menor. Tá? E também vai ser mais fácil você escapar de lá. Quando vier todo aquele monte de água para cima de você, etc., vai ficar muito mais fácil você desmontar, sair de lá e ficar numa região mais alta até a chuva, até o nível mudar. Né? Então, é mais interessante. Então, não é uma questão de evolução, de quem é mais inteligente, de quem é mais esperto, tá? É uma questão de adaptação mesmo, certo? Existem, e mesmo quando a gente fala de conhecimento abstrato, conhecimento elaborado, essas populações nômades, boa parte delas, elas não devem em nada em nível de complexidade em relação às populações sedentárias. Os livros antigos, eles costumavam dividir os povos entre civilizados e bárbaros. E os civilizados seriam as populações assentadas, os bárbaros seriam as populações volantes, populações que não conseguem se fixar. Né? Inclusive, o próprio termo vagabundo, ele significava o quê? Vagamundo, aquele cara que não está adequado para a vida assentada. É o cara que fica indo de lugar em lugar, não tem uma estabilidade. Então, a gente tem essa visão
pejorativa, inclusive no nosso linguajar, a respeito dessas populações volantes, tá? Mas não significa que eles sejam menos complexos, muito pelo contrário. Então, essa distinção entre civilizado e bárbaro, ela não deve ser usada. Na hora de você fazer sua resposta, não use essa distinção, tá? Entre civilizados e bárbaros. Não faça isso. Ou ainda, outros termos que que vocês costumam usar, tribo. Tribo é um termo que hoje em dia a gente não deve utilizar, seja quando a gente se referir a africanos ou a indígenas. Tá? Não devemos usar o termo tribo. Aliás, mera curiosidade, a palavra tribo ela é de origem romana. Roma, nos seus primeiros tempos, era uma cidade que era dividida em 3 partes. Cada parte tinha uma etnia diferente, cada uma dessas 3 partes. Cada uma dessas partes, elas se uniam para formar uma espécie de governo comum dessas 3 partes da cidade. E cada uma dessas partes era chamada de tribo. Tribo, então, não era nem um povo exatamente. Tá? Tribo era uma das 3 partes de Roma. E por serem de tribo, das 3 partes, e por serem tribo, é que eles pagavam uma parada chamada tributo. Cada uma dessas 3 regiões pagava um negócio para uma coisa comum da cidade toda. Tá? Então, a palavra tribo ela veio daí, modernamente passou a significar aquele cara que a gente não gosta e não conhece. Era como os europeus saíram, não só os europeus, os árabes também utilizavam muito de termos semelhantes, como Kabyle. Então, são populações assentadas olhando para uma população que não é assentada e falando mal dela, não gostando dela. Então, por isso o termo tribo, por isso o termo ficou tão pejorativo. Tá? Quando você chama alguma coisa de tribo, você está demonstrando que você não a conhece. Não a conhece e não gosta. Tá? Então, por isso, o termo tribo deve ser evitado. O termo primitivo também deve ser evitado, porque não são povos primitivos. No caso dos indígenas da Amazônia, por exemplo, eles têm vários conhecimentos milenares, por exemplo, conhecimento de agricultura, de combinação de espécies, conhecimento de farmacologia, eles sabem reconhecer cada planta, para que serve e tudo mais, quais as propriedades delas, animais, eles têm um enorme conhecimento milenar, então não vamos usar o termo primitivo. E um outro termo que também usa, que ainda é usado, é populações selvagens. Selvagem, ok, porque eles são da selva, mas selvagem também pode ter outro sentido, tá? No sentido de que eles não sabem conversar, eles resolvem pela violência, pela luta. Isso também não é verdade. Nas suas aulas sobre colonização do Brasil, vocês viram muita história de europeus chegando aqui que eram maravilhosamente bem recebidos pelos indígenas. Então, não é assim, tá? Mesmo populações selvagens da África, por exemplo, eles recebiam maravilhosamente bem o que era estrangeiro, o que era de fora, dava comida, dava abrigo, etc. E tudo mais, tá? Então, não é assim. Então, vamos evitar termos como selvagem, como primitivo, termos como tribo, quando a gente se referir a essas populações nômades, tá? Essas populações que não vivem num sistema de assentamento. Hoje em dia, eu diria que talvez 99% da humanidade ela vive num sistema de sedentarismo, diferente. Hoje em dia, a maior parte da população humana vive assim, mas nem sempre foi assim. Eu diria, assim, que só talvez nos últimos 1000 anos, que só de uns 700 a 1000 anos, que a maior parte, começamos a ter mais gente na humanidade vivendo de forma assentada do que gente vivendo de forma volante. A maior parte da população humana, até 400, 300 anos atrás, ela era volante, ela não era assentada. Tudo bem? Então, dentre as populações, então, de certa forma, está muito ligado a isso, a ideia de opa, desculpa, gente, eu tô sem mouse, galera. Então, vocês não sabem o terror que está sendo manipular essas paradas todas. Então, temos populações monumentais e populações não monumentais. Tá? Aqui eu trouxe para vocês uma pirâmide maia, é uma pirâmide dos maias. Então, vocês podem ver que é um material feito para durar muito tempo. Então, eles foram uma população monumental.
Então, a gente tem vários exemplos de populações monumentais em todo o mundo e em vários períodos de tempo diferentes. Não existe propriamente uma sucessão temporal. Tá? E mais recentemente ainda, né, na costa do Chile, descobriram populações que eram, ao mesmo tempo, nômades e monumentais. Eles criavam centros cerimoniais pelos quais eles passavam de tempos em tempos, certo? Então, enfim, não é tão simples assim. Pois bem, dentre as populações sedentárias, dentre as populações assentadas, algumas delas vão criar um troço chamado Estado. Tá? Então, beleza. Estado é uma coisa muito difícil de definir. É o tipo de coisa que a gente reconhece quando vê, mas a gente tem dificuldade para descrever. Né? Eu não sei. Acontece com muitas coisas na vida, né? Sabe aquela coisa? Eu tô com um sentimento aqui que eu não consigo explicar o que é, eu não consigo definir, professor. O crush, professor, é um sentimento. Opa, desculpa, gente. O crush, professor, o crush, ele dá sentimentos que eu não consigo. Então, o estado é mais ou menos isso, tá? Estado, lembre, está meio ligado à palavra estabilidade. O que é um estado? Tá? Um estado significa que determinadas pessoas vão ter autoridade. Determinadas pessoas desses grupos humanos vão ter autoridade, vão ter mais força que outros a ponto de imporem uma autoridade, e assim toda a sociedade vai seguindo regras comuns e regras bem definidas para todo mundo. É mais ou menos isso um estado. Estado, ele é, por natureza, de populações sedentárias. Não, então, é requisito para ser Estado você ter uma população sedentária, ok? E a parte volante, ela fica por conta de viajantes específicos e comerciantes e tudo mais. Então, ok, eu não vou ficar brigando teoricamente o que é Estado, até porque, enfim, a gente reconhece quando vê, tá? Então, então galera, como um Estado ele pode ser organizado? Então, populações humanas, elas podem ter um Estado, que são mais ou menos pessoas com autoridade, com regras comuns, e um Estado, gente, aqui tem tópicos da aula, tá? Ele pode se organizar de várias formas. Para fins de história, a gente vai considerar duas formas principais de Estado, que é a monarquia e a república. Essa distinção entre monarquia e república, ela está aí ainda hoje existindo. São mais ou menos duas formas nas quais a gente vai organizar o Estado. O que é uma monarquia? Monarquia vem de mono, ou unitário, ou unificado, mono, e arqueos. Arqueos quer dizer base, estrutura. Modernamente significa Estado. Tá? Esse arqueos, arqueos de monarquia. Então, significa que as decisões da sociedade, elas vão ser a última instância de decisão da sociedade, ela está normalmente com um indivíduo e sua família. A gente não considera, a maior parte das populações humanas, ela não considera o indivíduo, considera o indivíduo mais a família imediata dele, as pessoas que estão imediatamente ao redor dele. Inclusive, a palavra família, ela é grega. E a palavra família, na Grécia Antiga, ela não significava vô, pai, filho. Não significava isso, ela significava um determinado grupo que vive numa residência e todas as pessoas que estão ali servindo essa pessoa. Então, a família era isso. O pater familias era mais ou menos o cara que era o todo-poderoso dessa pequena organização que tem ali as pessoas mais próximas morando com ele. Então, a palavra família, na sua origem, ela não significava propriamente essa coisa de cunho genético que a gente tem, que a palavra hoje em dia significa.
Tá? Então, a monarquia é uma modalidade possível de governo no qual as decisões desse Estado, a palavra final sobre o que vai ser ou não, vai ficar na mão desse indivíduo ou desse grupo. Então, a palavra final. Então, tipo, tem várias pessoas com autoridade numa monarquia, essas pessoas vão lá, tomam decisões, tal, etc., mas tem alguém que toma decisões mais fortes que ela, que pode anular a decisão dessas autoridades menores. Essa autoridade menor normalmente é um rei. Tá? Então, quando você fala rei africano, tá? Quando a gente fala rei africano, claro, monarquia, ela é um modelo europeu, é um modelo essencialmente europeu e asiático, mais asiático que europeu, na verdade. Então, esse sistema ele é de origem asiática, ele existiu na Grécia, ele existiu em Roma, mas quando a gente fala rei africano, rei indígena, a gente está fazendo uma analogia com o que era esse sistema euroasiático, tá bom? Então, significa que as decisões, em última instância, vai ficar na cabeça de um indivíduo. Numa república, você não tem uma família ou um indivíduo como a palavra final, como a decisão definitiva. Numa república, você tem a ideia de que essa ideia de coisa comum, ela não tem uma pessoa como polo, mas sim uma ideia abstrata, uma ideia que não está ligada a um indivíduo específico ou a uma família específica. É uma coisa comum, é uma coisa. República é muito uma ideia de que não tem um soberano, a sociedade ela não está sendo presidida por indivíduo. Tá? Então, mesmo, não está sendo chefiada por um indivíduo, não é um indivíduo ou uma família que vai ter a decisão final. Então, a decisão final vai ficar por conta da República. E quem são os seres humanos dessa República? São pessoas que não estão ali permanentemente. São pessoas que estão ali a serviço dessa coisa abstrata que é a República. Não é uma pessoa que está ali para fins particulares. Na prática, a gente sabe que não é bem assim, tá? Mas para fins teóricos, tá bom. Então, monarquia, então, está ligada a uma determinada família. A República, não. A República tem uma ideia de coisa pública, de uma coisa que é comum, de uma coisa que não tem dono, tá? De uma coisa em que os seres humanos vão apenas gerir. Os seres humanos que passarem pela Terra, eles vão apenas gerir. Já na monarquia, não. Na monarquia, tanto é que na Grã-Bretanha, por exemplo, que é uma monarquia, tudo quanto é órgão, ele recebe a palavra real na frente. Real, não sei o quê, real sociedade, força aérea real. Então, é tudo mais ou menos a ideia de que está ligado ao rei, que é uma coisa do rei, não é uma coisa sem dono. Beleza? O rei é o grande guardião. Pois bem, e dentre as modalidades de monarquia, mesmo, então, monarquia é um termo que está aí há 3 mil anos, pelo menos, circulando. Então, ok, para fins de vestibular, é importante a gente fazer uma distinção entre tipos diferentes de monarquia. A gente tem a monarquia grega, a gente tem a monarquia romana, mas normalmente elas não entram no vestibular. Elas não costumam entrar no vestibular. Tem também a monarquia egípcia, tem as da Antiguidade Oriental, mas normalmente não se entra no mérito delas em vestibulares. Então a gente não precisa saber exatamente como é a monarquia da antiguidade. A monarquia medieval, sim, ela é importante para a gente. Então, o que caracteriza a monarquia medieval? Deixa eu ver se eu tenho umas imagens aqui, galera. Jesus, meu computador está absurdamente lento hoje. Eu trouxe imagens para vocês de uma imagem representando a monarquia medieval. Beleza, achei aqui uma imagem bem feia, de propósito. Oh, Jesus, galera, problemas técnicos. Aqui, isso aqui é uma representação de um rei medieval. Olha como esse rei está representado. Ele não tá trazendo elementos de combate, de luta, elementos militares. Ele não tem uma espada, ele não tem um arco e flecha, ele não tem uma marreta. Então, ele não está trazendo nenhum símbolo ligado à luta. Ele também não, ele está trazendo aí componentes religiosos. Então, ele tem ali uma auréola
envolvendo a cabeça dele, ele está rezando, ele está com os olhos voltados para o céu. Então, isso é uma representação de um rei medieval. Ele não está ali combatendo, ele está rezando. Essa função que ele está fazendo. Então, o rei medieval, ele não é necessariamente uma figura militar, ele é uma figura mais, quase que religiosa. Tá? Tanto é que tem representações de reis medievais nos quais o próprio Jesus Cristo está ali coroando o cara. Tá? Então, o rei medieval, ele não é exatamente um governador, um gestor, ele é uma figura simbólica que está ali meio que fazendo nada, tá? Essa que é a verdade, tá? Então, ele tem... Por quê? Qual que é a justificativa de ter um rei na Idade Média? Ele tem uma função simbólica muito importante, da ideia de criar uma conexão entre grupos humanos muito diferentes. A Idade Média, o poder dela está muito ligado aos feudos, que são mini-estados. Os feudos, eles são uma espécie de estado em miniatura, um estado que é tipo uma fazenda, e ali você tem o senhor feudal que acaba sendo todo poderoso do lugar, o senhor feudal junto com seus soldadinhos. Ocorre que esses feudos diferentes, eles toda hora estão brigando uns com os outros, eles também precisam de alguma coisa em comum. Esse rei é mais ou menos isso, ele é mais ou menos um cara que vai conversar entre um reino e outro. Qual que é a ideia, qual que é o fundamento filosófico por trás disso? Isso está em Santo Agostinho, no filósofo da Antiguidade, o Santo Agostinho, considerado o fundador intelectual da Igreja Católica. Por trás dele está uma distinção entre cidade de Deus e cidade dos homens. Parece aquele filme, aquela série da Globo, né? Então, tá muito. O nome do filme Cidade de Deus e da série Cidade dos Homens, eles estão muito ligados a essa distinção. A cidade de Deus é o quê? É o reino, é para onde a gente vai depois que morrer. Lembre-se que na Idade Média a maioria das pessoas não chegava a 30 anos, eu já estaria morto, já teria ido para o saco, eu já seria um ancião. A maior parte dos bebês que nascem morrem, a maior parte dos bebês eles não chegam aos 5 anos de idade, mortalidade infantil é enorme, pragas, muitas pestes, pouco controle sobre determinadas pragas, doenças, eles não têm tanta habilidade para lidar com essas coisas. Então, nesse contexto, a morte é algo central na sua existência. A morte, ela vai ter o espaço pós-morte, ele vai ter um peso muito maior sobre a sua existência do que a sua vida. Então, nesse contexto, você tem a cidade de Deus, que na Terra é regida pela igreja. Por que eles estão dizendo que é a igreja que está representando esse mundo pós-morte, esse mundo pós-imediato? Porque dentro de uma determinada tradição abraâmica, da qual o cristianismo faz parte, existe uma ideia de transmissão física. Então, Deus deu esse atributo a Jesus Cristo. Jesus Cristo delegou essa função para os apóstolos saíram pelo mundo criando eclésias, então assembleias, reuniões, e então esses apóstolos, então e a partir de nasceu a igreja, então a igreja é a guardiã de como a gente tem que entender esse mundo pós-morte. E por sagrado esse pós-morte. Isso é a cidade dos homens. A cidade dos homens, então, é esse reino. Daí a palavra, então aí a própria palavra reino, ela vem de rei, de res, que é coisa. Então, coisa material, coisa física, coisa palpável, coisa imediata. Então, a própria. Peraí, gente. Problemas técnicos, problemas. Pronto. Então, a ideia do rei é a ideia de que ele seja o guardião dessa outra esfera que não é divina. Mas ele não é necessariamente um governante. Tá? Ele tenta fazer um meio de campo entre diferentes senhores feudais ali, tal, etc., que sejam cristãos também. Tá? Não se esqueça de que o rei ele é uma ascensão religiosa. Aquilo que não é cristão ele vai buscar eliminar.
Tá? Então, a função fundamental do rei medieval é essa: ele não governa, ele faz o meio-campo entre diferentes feudos cristãos e ele também está ali, de certa forma, para garantir que a região se torne cristã. Tá? Então, ok, e em contraste, a gente tem a chamada monarquia absolutista. Um outro termo para isso é antigo regime. Ih, Jesus, eu tô doido, gente, desculpa. Então, você tem o antigo regime. O que é o antigo regime? É mais ou menos sinônimo de monarquia absoluta. Aí é o rei da Idade Moderna. Tá? Ele não é da Idade Medieval, ele é da Idade Moderna. Vou colocar aqui mais ou menos isso, tá? De 1500 a 1800. Professor, eu vi no meu livro que a Idade Moderna começa em 1453 e termina em 1789. Tá errado. Eu sei, gente. Eu sei. Tá? Então, isso aí é só aproximação, é só para gravar melhor. Mais ou menos esses 300 anos, a gente teve um sistema na Europa, e de certa forma foi transferido para as colônias das Américas, que é o sistema da monarquia absolutista. Qual que é a diferença? Aqui o cara realmente governa. O que aconteceu foi que esses feudos, eles foram transferindo funções para esse rei então passou a ser um governante, ele é um governante de fato. A palavra absoluto na Idade Moderna, ela está em oposição à palavra abstrato. Absoluto está tá em oposição ao abstrato. O que é abstrato? Abstrato é uma coisa que é uma ideia só, não é uma coisa palpável. Absoluto aí está como sinônimo de concreto, de algo palpável. Tá? Por isso, monarquia absolutista, porque ele tinha um poder de fato, um poder de decisão, etc. E o argumento que sustentava a ideia da monarquia absolutista também é importante deixar bem claro, tá? Monarquia absolutista não significa que ele tinha um poder completo sobre todas as coisas. Isso é falso, tá? O Estado de hoje em dia ele tem controle sobre muito mais coisas do que a monarquia absolutista. E o nosso Estado moderno, a gente não chama ele de absoluto, tá? Mas é absolutista nesse sentido, de que é um poder de fato, diferente do poder mais simbólico que era da monarquia medieval. Então, galera, o argumento dele está muito centralizado, é o que a gente chama de argumento conservador, porque até mesmo os conservadores de hoje em dia, eles tendem a ter uma linha de argumento parecida. Qual que é a ideia da monarquia absolutista? Você tem uma sociedade em que as pessoas estão divididas por funções. Tem pessoas que são intelectuais, tem outras pessoas que não servem para atividades intelectuais, tem pessoas que são para atividades braçais, tem pessoas que estão ali em funções militares, em função de combate. Outras não servem para isso. Então, cada pessoa tem meio que uma função diferente. E num argumento conservador, é necessário que o fraco, a galinha, se alie ao forte, o tigre. Você tem o tigre e a galinha. É ruim que o tigre coma a galinha, é ruim para a galinha, não é? Então, o melhor para todo mundo é que a galinha aceite a força do tigre, trabalhe junto com o tigre, seja um anexo do tigre para que ele consiga sobreviver melhor. Então, por exemplo, uma variação que a gente vê hoje em dia pela internet, bem vulgar, é a ideia de que a gente não pode atacar os ricos, porque os ricos vão dar empregos. O ideal é a gente trabalhar para os ricos, não é a gente combater os ricos. Esse é um argumento que circula por aí. Você vê empíricos, disseminou muito pelas redes sociais por meio de pagamentos, alavancou muita publicação que defendia coisas do tipo. Então, esse é um argumento conservador, o argumento de que o fraco ele precisa estar ao lado de alguém que é forte, e não contra esse alguém que é forte, porque senão ele vai ser aniquilado, ele vai ser demolido, ele não vai ter condições de enfrentar. Então, a monarquia absolutista, ela está muito ligada a esse argumento. Então, é preciso que tenha um polo único de poder para evitar guerras. Se tiver vários polos de poder diferente, vai ter muita guerra. O que também não funcionou muito, porque o período absolutista teve uma guerra atrás da outra, é guerra o tempo todo, durante esses 300 anos, tá? E normalmente o governo ele é feito por meio de ministro. Então tem um ser humano que é especializado nas coisas que o rei vai nomear ele. Se o ministro fizer um mau governo, o rei vai lá e tira o ministro. Exemplo disso, o exemplo mais notável que vocês vão ouvir de ministro
em história, o caso do Marquês de Pombal. Vou até colocar ele aqui, né? O Marquês de Pombal, ele estava a serviço da Rainha Maria. Na verdade, tinha um rei lá que era meio doidão, então não tinha muita capacidade. Então, o Marquês de Pombal ele virou o verdadeiro soberano, porque o rei era meio pancada. Por que, que o rei era meio pancada? Por causa de endogamia. Tinha muito casamento entre primos, para não misturar sangue, e aí nessas acabava saindo umas pessoas meio pancadas, né? Então, o Marquês de Pombal, por exemplo, é o ministro mais famoso aí que a gente conhece, tá? Então, você tem esse rei que vai nomear ministros, mas quem vai governar de fato são os ministros, tá? Durante uma monarquia absolutista. Então, esse sistema ele começou a receber críticas, etc., conforme foi surgindo uma nova classe que não era uma outra classe que tinha dinheiro, mas não tinha poder, essa era a burguesia. A burguesia tinha dinheiro, mas não tinha poder. Então, começou a surgir, então, e esse é um grande efeito da Revolução Francesa. Talvez o principal efeito da Revolução Francesa não seja nem a questão dos direitos, mas sim um terceiro modelo de monarquia que a gente tem, é a monarquia constitucional. Tá? Então, monarquia constitucional, eu vou datar aqui, tá? É bem vago até o presente. Ela ainda continua existindo, tem muitos países no mundo que são uma monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional, galera? Você tem um poder de fato, um monarca. Esse monarca, ele vai controlar aquilo que é comum. Nossa sociedade tem muitas diferenças. Nossa sociedade ela tem muitas diferenças entre si. Então, vamos tomar cuidado com o quê? Com que essas diferenças não se transformem em guerras. Então, o partido A, o partido B, o partido liberal e o partido conservador, eles estão brigando toda hora para que um não mate o outro. Vamos criar uma coisa que seja comum a todo mundo e quem vai para que o partido liberal e o partido conservador respeite aquela coisa comum e quem vai ser o guardião dessa coisa comum vai ser o monarca. Tá? Então, essa é a monarquia constitucional. Ele tem um poder limitado, ele não governa. Tá? Numa monarquia constitucional, o rei ele não governa, ele vai cuidar daquilo que é comum. Então, por exemplo, a rainha Inglaterra. A rainha Inglaterra é ótimo, né? Rainha Inglaterra do país Elizabeth. É exatamente isso. Então, vamos lá. A rainha Elizabeth da Inglaterra, ela todo ano faz um discurso para o parlamento. Quem governa, na verdade, é o parlamento, que é um grupo de pessoas eleitas. Quem governa é o parlamento. Mas a rainha, ela, por exemplo, ela não dá opiniões políticas. Ela não fala o partido conservador está certo e o partido socialista está errado. Ela não fala isso. Ou então, a gente tem que aumentar impostos ou diminuir impostos. A rainha não fala disso. A gente deve construir uma estrada ou não deve construir aquela estrada? A rainha não faz isso. A gente tem que intervir mais na economia ou intervir menos na economia? A rainha não fala disso. A rainha, ela vai falar daquilo que é comum. Então, ela vai falar de direitos humanos, ela vai falar de respeito à humanidade, de busca pela igualdade, que são coisas mais ou menos comuns que devem estar em todos os partidos, entendeu? Um sistema de... Então, essa é uma monarquia constitucional. Você tem uma constituição, o próprio rei, ele está respeitando uma constituição. No caso da Inglaterra, a gente não tem constituição, tá? Mas, de certa forma, mas é meio que parecido. Um exemplo de monarquia constitucional, a Suécia também, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega também, são todas monarquias. A Arábia Saudita é um modelo de monarquia constitucional também. Tá? A gente tem vários exemplos. A Espanha, tá? Se bem que a Espanha, enfim, enfim. Tá? Então, eu vou trazer aqui algumas imagens mostrando, para tentar ilustrar isso. Tá? Espera aí, aqui. Vamos usar essa imagem de uma pessoa, da pessoa mais estilosa que já existiu na humanidade. Tá? Esse é o rei Luís XIV, se eu não me engano. Eu nunca lembro se é o 14 ou se é o 16. Mas, enfim, ele é um monarca absolutista. Olha como ele está representado. Aquele rei medieval, ele está rezando. Ele não tem armas. Já esse cara, ele tá aqui, ó. Ele tá carregando uma espada. Uma espada é o quê? É um instrumento de combate. Então, de certa forma, ele tá representando o quê?
a força militar nessa imagem. Ele traz muitos tecidos que é meio que para ampliar o corpo dele. Ele tem um monte de tecido que é para ampliar a ideia de amplitude, de abrangência. Tá? E nessa imagem ele está sozinho, não tem mais ninguém. Então ele é a figura referencial máxima de um regime absolutista. E nesse caso específico, não tem nenhum sinal religioso claro aí. Né? Você tem uma referência aqui à antiguidade. Esse rei ele não andava assim todo dia, tá? Isso aí é para um quadro específico. Ele aqui, por exemplo, ele tem essa meia calça chiquérrima. Gente, que loucura essa meia calça. Ele tem aí esse salto alto, esse tamanco que é, olha, um brinco. Né? É a pessoa mais Jesus Cristo. Que homem estiloso. Feio como o diabo, mas muito estiloso. Então, por que ele está com tecidos finos, com as perninhas à mostra? Para mostrar tecidos finos. A Europa moderna, ela não produz tecidos finos. Esses tecidos finos, eles são originários principalmente, e assim como o manto dele, que tem seda aí. Seda, só chinês sabe fazer seda nesse momento. O europeu sabe fazer seda. E assim como essa, entre aspas, meia calça, isso aí é um tecido da Índia. Então, é um bagulho importado extremamente caro para mostrar o quê? Que ele também tem riqueza. Ele tem muita riqueza. Então, tá vendo as ideias que estão por trás desse quadro? Tem referências aqui ao quê? A antiguidade, tipo uma pessoa estudando aqui, eu não sei se é alguma deus ou coisa assim, mas essa pessoa está ali com uma escrivaninha, então também está querendo dizer que a razão está do lado desse rei, está no mesmo enquadramento desse rei. Tem o cetro, eu não sei qual que é exatamente a simbologia do cetro, tá? Eu peço desculpas, e também vejam que ele está iluminado. Iluminado. E também é um lugar bastante decorado. Pessoal, na Idade Moderna, a maioria dos espaços fechados, dos espaços privados, não tinha decoração, não tinha mobília chique. Era uma coisa assim bem sem graça. Por quê? Porque não tem energia elétrica. Então você vai ficar o mínimo possível dentro de casa. Você vai ficar na porta de casa para aproveitar a luz solar. Por isso que as pessoas iam dormir muito cedo. As pessoas iam dormir assim que começasse a anoitecer. Para quê? Para aproveitar o máximo possível da luz natural. Em vez de ficar gastando querosene toda hora para fazer candeeiro. E falaram que o candeeiro, ele ilumina mal. Então, aí, por exemplo, vocês estão vendo a exceção da exceção da exceção, que é um lugar muito decorado. Isso também é para mostrar o quê? Olha, a maioria dos espaços privados não são decorados, o meu é. Então, isso também é uma forma de demonstrar monumentalidade. Então, você tem muito essa coisa de centralização, mas deixando bem claro, o rei absolutista ele tinha alguma limitação, tá? E agora eu vou mostrar para vocês uma representação de uma monarquia constitucional. Isso aqui é um quadro feio até, mas ele serve para mostrar algumas coisas. Da rainha Inglaterra do país Elizabeth. Tá? A rainha Elizabeth, ela é uma representação do século XX já, né? Representando essa monarquia constitucional. E olha o rosto dela. O rosto dela é um rosto de absoluta neutralidade. E considerando também a postura das mãos, ela está demonstrando que calma. Ela não está indo para combate, ela está só observando e está com uma cara de razão, de sabedoria, de que está pensando, de que vamos conciliar. Não é uma postura de enfrentamento, não é um rosto de enfrentamento, não é uma expressão facial de intimidação, tá? É uma imagem, primeiro, ela está muito serena aí, está muito tranquila. O cenário não é tão ostentoso assim. A vestimenta dela, comparado com o Luizinho, ela é muito mais simples. Ela é um pouco mais simples, mas com muitos adornos. Esses adornos são o quê? Para mostrar um colorido, para meio que dizer que ela tá ali em vários lugares, de que ela tem uma concepção estética elevada também, isso é muito forte, tá? Então, essa rainha. Então, enfim, são três formas de representar a monarquia. Então, recapitulando, galera, a monarquia medieval é um poder simbólico
ele tem uma sanção religiosa, ele se fundamenta na distinção entre cidade de Deus e cidade dos homens. A monarquia absolutista, ela tem uma centralidade e um poder de fato, não é mais um poder só simbólico, embora exista alguma simbologia, e ele governa por meio de ministros. E a monarquia constitucional, né? Também, né? Eu esqueci de colocar uma outra coisa também, um outro argumento que o pessoal que defende monarquia constitucional traz é a ideia de que desde os 2 anos de idade o cara vai ser preparado para presidir. Para presidir, não, né? Desculpa. Para ser esse ponto comum que vai cuidar daquilo que é comum. Então ele não governa, ele vai cuidar daquilo que é comum, daquilo que não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Então, um dos argumentos da monarquia ter que ser hereditária é o fato de que o cara, desde criança, ele vai ser preparado para isso. Diferentemente de uma república, em que um cara aleatório, o cara é humorista, o cara vira presidente. Então, ou então, caso o cara ele era só um médico, etc., ficou famosinho por causa de alguma coisa, então ele vira presidente. Então, aquele cara ele não teve uma preparação para aquilo. Né? Então, um dos argumentos a favor da monarquia constitucional é isso. Tá? Na próxima parte, galera, a gente vai fazer distinção entre os tipos de república. Beleza? Então, não se esqueçam, tentem mandar para mim, tá? Respostas de questões anteriores. Vocês mandem para o meu WhatsApp. No meu WhatsApp, eu vou deixar ele aí na descrição, tá? Mandem que eu vou tentar corrigi-los. Até mais.